Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência na questão 776 do Livro dos Espíritos, né? Então, na 776, estado de natureza, explicando ainda o estado de natureza. Olha só para você ver no esmiuçamento o que nós podemos agregar ao estado de natureza. Somos os construtores do nosso próprio destino. Somos os construtores do nosso próprio destino. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho destino, né? Minha vida, aliás, o meu destino é esse. Eu sou uma pessoa muito azarada. Não existe azar, não, gente. Eu jogo no bicho, eu não acerto. Eu jogo na Mega Sena, eu não acerto. Quem ganha, perde. Quem joga e perde, ganha. Então, analisando para você ver, todos nós somos, assim, o árbitro, né? Quer dizer, o nosso juiz, soberano de nossos próprios destinos. Então, olha só para você ver. Todos nós somos, assim, o árbitro, né? Então, todo mundo sabe o que significa um árbitro, né? Um juiz, um promotor. Nós somos, assim, um delegado, né? Nós é que somos o árbitro soberano de nossos próprios destinos. Tudo acontece na nossa vida porque fomos e somos bons árbitros ou porque fomos e somos maus árbitros, né? Você presta atenção para você ver que muitas pessoas não conseguem sobreviver com um salário mínimo. E tem pessoas que já conseguem sobreviver. Não vamos dizer assim que ele consegue sobreviver ali com aquele salário mínimo, só o mínimo. Mas ele pega, olha só para você ver como que ele é uma pessoa prudente. É uma pessoa determinada, é uma pessoa resignada, é uma alma resignada. É uma alma, assim, determinada, prudente, humilde, não é orgulhosa, egoísta. Mas ele pega aquele um salário mínimo, ele paga ali o de mais importante, né? E para complementar o salário, ele recorre ao reciclável, né? Ele recorre às instituições de caridade, de forma que ele dá um jeitinho. Ele trabalha com muita honestidade,
reciclando papelão, alumínio, plástico, essas coisas todas, né? Ele vai até algumas instituições de caridade, pede ajuda. Ele não tem vergonha de pedir ajuda. Ele tem aquele salário mínimo, mas ele complementa com um reciclável, com a ajuda das instituições, né? Por isso que o ser em processo de evolução, uns ajudam o outro mutuamente. Faz parte, né, como está escrito aqui, do estado de natureza. Até o indivíduo conseguir deixar para trás esse estado de natureza, né, que é essa fase assim mais primitiva, né, do ser, né, como está escrito aqui, da infância da humanidade, ele vai se virando até ele conseguir. Assim que ele consegue, aí ele já passa a colaborar com aqueles que ficaram para trás ou que se encontram naquele processo que ele um dia lá ele se viu. Cada experiência reencarnatória condiciona a que lhe sucede. E malgrado a lentidão da marcha ascendente, eis-nos a gravitar incessantemente para alturas radiosas, onde sentimos palpitar corações fraternais e entramos em comunhão sempre mais e mais íntima com a potência divina. Olha só o que já acontece com aqueles que incessantemente batalha, luta constantemente, com aqueles que ali naquele apartamento, ao abrir as duas portas e que deparando com uma porta cheia de flor e a outra cheia de espinho, aquele que opta pela porta cheia de espinho, ele chega mais rápido, é óbvio, se enfrenta com resignação, aceitação e humildade. Ele chega muito mais rápido ao final. Ele chega muito mais rápido. E lá, recebido por todos aqueles que o antecederam. Diferente daquele que, em vez de optar pela porta estreita, cheia de espinho, escura, diferente dele, aquele que opta pela porta cheia de flores, onde lá dentro ele só encontra fantasia,
ilusão, gozo, que são esses sentimentos que satisfaz o eu primitivo, o qual todos nós possuímos nesse estado de natureza da infância da humanidade. Como aquele mestre que estava sentado em uma pedra e ao lado dele um discípulo, um menino. E conversa vai, conversa vem, o mestre leva ao conhecimento do menino. Todos nós temos 2 lobos dentro de nós. Todos nós. Um lobo é bom e o outro é mau, é feroz. Você entendeu? É aquele que, de vez em quando, ele mostra suas garras. E esses 2 lobos nos acompanham a vida toda. Porque você observa que, de fato, vamos pensar nessa historinha, faz parte da natureza, da evolução, né? Faz parte aqui do estado de natureza e da infância da humanidade. Essa historinha faz parte também da questão 776 do Livro dos Espíritos. Porque você observa que o ser humano, ele de fato, ele é detentor de 2 personalidades. Uma personalidade boa e uma personalidade má. Porque não tem esse que não se sensibiliza, não é? Quando vê um animal sendo espancado. A gente até chama a polícia para defender aquele animalzinho. Não tem esse que não se sensibiliza quando alguém nos pede um prato de comida. A gente vai lá, arruma, né? E dá. Não tem esse que não se sensibiliza na época do frio em arrumar agasalho para aquelas pessoas que dormem embaixo dos viadutos, embaixo das marquises. Roupa, né? Cobertor, sopinha quente. Não tem esse que não se sensibiliza, que não se preocupa com o seu irmão que está aqui na terra sofrendo. Não tem esse que não se sensibiliza quando fica sabendo que alguém morreu, assim, simbolicamente, vítima de um acidente, que alguém se suicidou com câncer, que morreu com Covid, né? Não tem esse que nos sensibiliza. Por mais bruto que seja o ser humano, no fundo, ele se sensibiliza. Às vezes ele não demonstra, mas ele se sensibiliza. Ao ponto, às vezes, até de fazer uma oração para aquela pessoa que desencarnou naquelas situações. Mas
Ao mesmo tempo, a maioria da humanidade também, porque isso aí é a maioria, isso não é 100% não, viu? Do que se sensibiliza pro lado do bem, porque tem pessoas que é terrível. Mas ao mesmo tempo que aquela pessoa que se sensibiliza com a desgraça do outro e ajuda ela a sair daquele sofrimento, ela é uma pessoa assim que fala mal dos outros. Ó, olha só pra você ver. O lobo pondo as garrinhas de fora para fora. Ela fala mal dos outros. Ela fala mal de um candidato. Ela fala mal de uma meretriz, de um prostituto. Ela fala mal de um que aceitou propina. Ela dá uma cobiçadinha num guarda-roupa que passa perto dela. Ele dá uma cobiçada naquela que passa próximo a ele. Então você observa como não é fácil. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: orai e vigiai, para que não venhas a cair em tentação. Por quê? Porque nós possuímos dois lobos que moram dentro de nós. Um é bom e outro é mau. O mestre disse isso ao discípulo dele ali. E o discípulo perguntou assim para o mestre: e qual dos dois lobos, qual dos dois monstros que em nós existe, que sobrevive? Que o mestre lhe responde: aquele que nós o alimentamos. Olha só para você ver. Então, sobrevive o monstro que nós alimentamos. Se nós alimentamos o monstro do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, é óbvio que esse lobo, ele vai sobreviver. E o lobo do bem vai morrer. Agora, se você alimenta o lobo do bem, fazendo caridade para um, para outro, solidariedade aqui, solidariedade ali, pode ter certeza de que o lobo mau vai morrer. Então depende de nós. Agora, esse processo faz parte da natureza, entendeu? Da infância da humanidade. Olha só para você ver. Os que ignoram tais verdades e nada fazem por melhorar-se, chegam ao mundo espiritual na condição de Joaquim Sucupira. Tem uma história de Joaquim Sucupira, que abandonou o corpo aos 60 anos após viver arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais na terra. Isso, quem refere-se a isso é Irmão X, através de Chico Xavier, quando ele narra a vida de Sucupira, né? Então Sucupira falara pouco, andara menos,
agira nunca. Então você viu só? Sucupira falara pouco, andara menos, agira nunca. Na pátria espiritual, embora pudesse locomover-se, havia perdido o movimento dos braços e das mãos. Um instrutor, ao examinar seu caso e ouvir suas queixas, disse-lhe com toda a franqueza: seu caso explica-se, você tem as mãos enferrujadas. Gente, isso aqui é o ser, entendeu? É o estado de natureza, é a infância da humanidade, está se referindo a isso. Então, quando se fala o estado de natureza, como já tivemos a oportunidade de dizer nos vídeos anteriores, não são rios poluídos, não é desmatamento, não é o desaparecimento na fauna, na flora de espécies. Não. Esse estado, você entendeu? É a infância da humanidade, a infância. Lá no começo. Agora, nós nos encontramos muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Agora, nós temos que entender que o ponto de partida e o ponto de chegada nada mais é do que, vamos assim dizer, aqui na Terra, conceitos, termos, de acordo com a nossa evolução. Conceitos, termos, de acordo com a nossa evolução. Porque não existe o ponto de partida. E não existe nem o ponto de chegada. Não existe o ponto de partida e nem o ponto de chegada. Os conceitos, de acordo com o nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, que ainda não conseguimos raciocinar e separar o véu da letra, é que, erroneamente, alimentamos esse conceito de princípio e de fim. Mas para aquele que tem conhecimento, para aquele que já conseguiu um degrau a mais, ele consegue enxergar
o que muitas pessoas não conseguem. É a mesma coisa que você encontra-se no primeiro apartamento, ali no térreo, e uma outra pessoa encontra-se no 20º apartamento andar. Você dá um papel para aquele que está no primeiro andar e diz a ele assim: escreva nesse papel tudo que você consegue ver à sua volta aqui, morando nesse apartamento. E dá um papel para aquele que encontra-se no 20º andar. 2 minutos depois, aquele vem e te entrega, aquele do primeiro andar te entrega um papel. Você recorre àquele no 20º andar, ele te entrega uma enciclopédia de tanta coisa que ele, do 20º andar, consegue ver no horizonte infinito. Então, aquele que encontra-se num degrau acima, o raciocínio dele é outro. O bom senso, a lógica, a prudência. Vamos para o próximo vídeo.